Bom, gente, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Vou apresentar, para quem não conhece ainda, a doutora Gislaine Nieto, que é presidente do Departamento, ela é pediatra, neonatologista, presidente do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria, uma das coordenadoras do Grupo Executivo de Reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria, coordenadora médica da UTI do Hospital Santa Brígida. Ela fez mestrado em cuidados paliativos, com enfoque em neonatologia. É professora universitária de medicina na cadeira de pediatria. Né? É uma pessoa muito ativa, uma entusiasta e apaixonada do cuidado e dos cuidados paliativos, e isso que levou ela para esse caminho. Para quem não sabe, quando a gente montou o grupo de cuidados paliativos agora, nós convidamos quem tinha interesse em participar, que tivesse várias expertises. E a Giz foi uma das entusiastas aí, né, para vir e para poder ajudar. Então, hoje a aula é com ela. Giz, pode começar. Muito obrigada pela apresentação, Luciane. Eu falei para ela colocar dentro do currículo que eu era amiga dela há muitos anos. Há muitos anos. Eu sou neonatologista, não sou paliativista. Me senti acolhida no grupo porque vi que as pessoas não precisam ter a formação, a gente precisa ter a intenção do cuidado. E essa intenção já existe dentro de mim, provavelmente desde desde que eu me formei na neonatologia 30 anos atrás. E eu fui ensinada desde o CEPERJ, desde os meus amigos do Rio, desde o Luiz Eduardo, desde o Nicola, desde a Tininha, desde a minha formação a olhar o paciente como um todo. E eu sou muito cuidadora. E acho que isso me levou a ir para o lado do cuidado paliativo dentro da neonatologia. E eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente sabe de cuidados paliativos dentro da neonatologia, do que a gente pode proporcionar dentro do serviço que eu coordeno e dentro de intenções e desafios que a gente tem dentro da NEO. A gente viu palestras maravilhosas nesse ciclo, todas foram espetaculares. A gente pôde ouvir quem tem muita experiência, a Simone, a Silvia, quem está com muito interesse em fazer a diferença, a Luciane, o André. E, assim, estar junto nesse grupo está fazendo toda a diferença, porque a gente vê que às vezes a Lu falou assim, a gente não está engatinhando ainda, a gente está se arrastando, mas eu acho que se a gente juntar forças, a gente pode ficar de pé e pode ir em frente no cuidados paliativos dentro da pediatria. Então, vou falar um pouquinho de coisas que já foram faladas, mas não tem como a gente começar uma fala de cuidados paliativos sem a gente relembrar do que se trata, né? Então, cuidado paliativo é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida. Isso eu sempre procuro falar para os meus alunos, né? Como há ainda isso de ter um tabu de se falar ainda ou de se pensar em paliativismo da terminalidade. Na verdade, a gente está buscando qualidade de vida dos pacientes e familiares, naqueles que enfrentam doenças que têm um risco de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. A gente estava falando também que muitas dessas patologias a gente tem início no período neonatal, com risco de vida, com risco de alterar a gente não sabe quanto tempo vai sobreviver essa criança, e a gente tem que buscar a qualidade de vida enquanto ela estiver aqui com a gente. Então, paliativo vem do latim pallium, que é cobrir, proteger, isso a gente já falou, mas o que eu gosto de citar nessa comparação é que o cobrir e proteger não é encobrir. A gente tem que mostrar a patologia que esse paciente tem, a gente tem que mostrar para essa família qual é a patologia, explicar, fazer a possibilidade dessa família entender, às vezes, de maneiras simples e repetitivas, até eles entenderem, para a gente poder, a partir daí, traçar uma possibilidade de tratamento adequado para essa criança. O foco é no paciente e familiares, e o objetivo é manejar o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Então,
e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aspectos. Assistência sempre é multidisciplinar, né? Que a gente já falou na qualidade de vida, prevenção do alívio e controle, buscar a cura ou controle da doença. Vão ser algumas patologias que vão ter possibilidade de curas, outras não, mas a gente sempre vai poder controlar, com certeza, todas as patologias no seu curso de gravidade, se tratando sempre do físico, do emocional, do psicológico, do espiritual. Principalmente focado dentro da neonatologia para os pais e familiares, né? Claro que também não posso deixar de falar da Dame Cicely Saunders, que foi o cuidado paliativo em pessoa, enquanto vida, né? Que foi buscando o melhor atendimento do paciente, primeiro como assistente social, depois ela viu que não poderia fazer tudo que ela gostaria como enfermeira, e depois como médica, numa época em que todas essas formações eram bastante difíceis. Com a Elizabeth Kubler-Ross, que vocês sabem muito bem todas as literaturas que elas têm, e a gente tem essa parceria, né, da médica cuidadora, da psiquiatra que via todo o enfoque emocional, psicológico, e trabalhando juntas para difundir o cuidado paliativo na Europa e depois nos Estados Unidos. Na época, então, de 50 a 60, 67, com o primeiro hóspice moderno, né, em Londres, tentando levar o controle da dor total para esses pacientes. Depois, em 74, com a enfermeira norte-americana Florence Waltz, libera a fundação do primeiro hospice nos Estados Unidos. Vocês vejam, em 74, né, a gente tem aí 40 anos, mas 40 e poucos anos, né, 45 anos, então não é uma coisa tão longe, não é tão antigo, digamos, né? Então, vamos fazer de conta assim. E a gente tem ainda muita coisa realmente para se concretizar dentro da medicina. 1974, no Canadá, um cirurgião na McGill, que faz um hospice, ele muda um pouco essa terminologia de hospice para cuidados paliativos, que foi baseada, então, na parte de fala mais mundialmente difundida dentro da medicina, e ficou mais fácil, né? O cuidado ficou um pouco mais fácil da gente estar falando do assunto, então, na era depois dos anos 70. Em 1980, a gente teve o começo na Unifesp, o INCA, em 1996, começaram-se os cursos internacionais no Brasil na época de 2000, vocês vejam, há 20 anos atrás, e o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos tem a primeira portaria em 3 de janeiro de 2002, então há 18 anos. Então a gente realmente ainda tem um começo, ainda que não é muito longínquo da nossa atualidade. Mais ou menos aqui, de novo falando como a gente começou, 2002, e como que a gente aprendia antes, e como a gente ensinava antes, e como a gente teve, alguns de nós teve a formação, que a gente não via muitas vezes a dor total do paciente. Então, a gente, muitas vezes, nas nossas formações e nas nossas práticas, a gente sabe manejar muito bem a dor física. Mas a gente esquece. Ou a gente não tem essa formação, essa construção ainda de olhar para o ser humano como um todo, com a sua dor social, espiritual e emocional. E é isso que o cuidado paliativo vem buscar para o paciente e para suas famílias. Ele cuida dos medos, das expectativas, das necessidades, das esperanças. Da esperança, eu queria também só colocar uma parte para os pais, para as famílias desses pacientes neonatais, que quem cuida não pode tirar a esperança. A gente não pode chegar com algo determinado em termos de prognóstico, de terminalidade, a não ser que seja realmente um paciente muito terminal naquele momento. Mas a esperança vai fazer parte dessa composição de forças para essa família cuidar dessa criança grave, para ela ter a possibilidade dela estar experimentando passar por esse momento da melhor maneira possível. E preparar para a autodeterminação
do manejo do processo do morrer e do final de vida e lida com as perdas durante a doença e o período de vida, de luto. Mais ou menos um esquemazinho de como que a gente, por muito tempo, via o cuidado paliativo. Tratamento antes era um tratamento paliativo na década de 90, mais na terminalidade. Depois dos modelos de cuidados paliativo, em 93 já começou a querer mudar alguma coisa. E o tratamento ativo, junto com o tratamento contínuo, junto com o tratamento paliativo, a partir de 1998, quando a gente vê que os cuidados paliativos devem ser implantados no diagnóstico e não no final do tratamento, que é isso que a gente espera dentro da UTI neonatal. Dentro da cuidados paliativos da pediatria, não tenho intenção da gente se delongar muito nisso, foram falados nas outras palestras, né, que são os mesmos princípios gerais, né? Existe maior tabu dentro da pediatria por não ser a ordem cronológica da vida. É uma angústia, todo mundo, desde que a gente se conhece por gente, a gente vê os mais idosos indo primeiro. A gente não para pensar, às vezes, claro, nós pediatras vemos muito sofrimento, mas a gente, dentro de uma ordem natural, é sempre muito duro a gente perceber o sofrimento nas crianças e a gente saber que elas podem ir antes, numa ordem cronológica familiar. E para as famílias, isso é muito complicado, porque a aceitação, a visão delas imaginarem que os filhos podem morrer antes delas, é muito complicado para elas a aceitação. E lembrar que o cuidado paliativo na pediatria não é apenas em doenças oncológicas, e sim qualquer doença crônica, como já foi falado aqui nas nossas outras palestras. E a gente tem que ter uma confiança com os familiares de maneira muito importante, para a gente poder estar fazendo um trabalho dentro do cuidado paliativo. Então, é ter pleno conhecimento da doença antes de conversar com os familiares, é pensar diversas maneiras de explicar os fatos para toda a família, reconversa muitas vezes com os pais e familiares e fazer eles lembrá-los, quer dizer, que o quadro clínico muda muito rápido. Às vezes eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Como é complicado isso. Às vezes eu estou falando, hoje eu fiz reunião com eles, que eu faço toda terça-feira. E às vezes a gente fala como está o quadro hoje, amanhã pode chegar alguém que vai falar algo diferente que eu falei, porque há uma variação muito grande do quadro clínico dessas crianças no período neonatal dentro de uma UTI. Muito feliz e, assim, como a gente tem tido muitas publicações dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse ano foi impressionante a quantidade de documentos científicos que tivemos, que está disponível no nosso site. Muito feliz por ter a Maria Albertina aqui, que representa o Departamento Científico da Sociedade Brasileira, na parte de neonatologia. E muito feliz também por ter conhecido mais perto a Simone, a Silvia, tantos outros que trabalham dentro do Departamento Departamento Científico da Dor e Cuidados Paliativos da SBP. Então, o cuidado, esse é um documento que está disponível, né? O que são e qual a importância dentro da pediatria, os cuidados paliativos, né? E cuidando das crianças em todos os momentos. Então, aqui eu só vou passar rapidamente, né? Que devem ser dirigidos à criança e adolescente, deve ser dirigidos sempre ao alívio dos sintomas, são elegíveis todas as crianças e adolescentes que sofram de doenças crônicas terminais ou que ameacem sobrevida, isso inclui os nossos bebês dentro da UTI neonatal. Devem ser adequados à criança ou à sua família, ter uma proposta terapêutica curativa, não se contrapõe à introdução de cuidados paliativos, muito pelo contrário, como a gente falou, que você tem que estar caminhando junto. Não se destinam os cuidados paliativos não se destinam a abreviar a etapa final da vida, mas a gente dar qualidade enquanto a vida. Então, pode ser coordenados em qualquer local, né? No hospital, no hóspede, até no domicílio, como muitos de nós aqui, os nossos colegas, têm experiência dentro de cuidados domiciliares. Devem ser consistentes com crenças e valores da criança, ou dos adolescentes, ou dos seus familiares. A abordagem em grupo multidisciplinar é encorajada, porque eu achei interessante até o encorajada, porque às vezes a gente fala que é claro que a gente quer que seja sempre multidisciplinar,
Mas esse encorajamento começa com encorajamento. Porque a gente ter, às vezes, um grupo de cuidados paliativos, com todas as formações em cuidados paliativos, todos os paliativistas, com tudo aquilo maravilhoso no mundo rosa, às vezes a gente não vai conseguir. Mas se a gente encorajar essa equipe, a gente vai poder estar fazendo muitas ações de cuidados paliativos. Nós vamos ter uma equipe com o nome de equipe de cuidados paliativos, mas nós vamos ter uma equipe que pratica ações de cuidados paliativos. A participação dos pacientes e familiares é decisão obrigatória, da decisão é obrigatória, assistência ao paciente e à sua família, é disponível durante todo o tempo necessário, determinações expressas de não ressuscitação, que não são necessárias, né? A gente não vou entrar nesse campo dentro da ANEL, que ainda é um caminho assim que a gente ainda tem que ter algumas definições. Não se faz necessário que a expectativa de vida, de sobrevida, seja breve. Isso é muito importante dentro da neonatologia, porque a gente vai ter patologias, como a gente falou, síndromes, erros inatos de metabolismo, cardiopatias, nefropatias, doenças outras em que a gente não sabe o tempo de sobrevida dessa criança, e por vezes vai ser longo. As condições que são elegíveis, né, dentro das crianças, então entra dentro vejam quantas patologias que nós vamos estar podendo incluir dentro do período neonatal, condições para as quais a cura é possível, mas pode falhar. Tem as anormalidades complexas e graves de vias aéreas, cardiopatias congênitas ou adquiridas complexas, falências de órgãos com potencial indicação de transplante. Nós temos condições que requerem tratamento complexo e prolongado. HIV, fibrose cística, anemia falciforme, malformações graves do trato digestivo, epidermólise bolhosa grave, imunodeficiências congênitas graves, insuficiência renal crônica, respiratória crônica grave, doenças neuromusculares. Veja, só aí já foi quase todos os inícios do neonatal, não é mesmo? Condições em que o tratamento é apenas paliativo desde o diagnóstico. Algumas doenças metabólicas progressivas, que muitas vezes fazemos diagnóstico no período neonatal. Algumas anormalidades cromossômicas, trissomia do 13, 18, também diagnóstico neonatal. Formas graves de iatrogênia imperfeita, a mesma coisa. Condições incapacitantes graves e não progressivas. Paralisia cerebral grave, infelizmente, sabemos que uma das causas principais é a hipóxia perinatal. Que nós tentamos, dentro de um programa todo na reanimação, tentar diminuir isso, mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece. Prematuridade extrema, também, não é mesmo? O nosso dia a dia dentro da nossa UTI neonatal. Sequelas neurológicas graves, anóxia grave, trauma grave do sistema nervoso central, outras malformações. Então, vejam, dentro disso que a gente já tem definido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a grande quantidade das patologias são de início dentro do período neonatal, com o diagnóstico, e é onde a gente vai ter uma maneira de estar atuando de maneira efetiva dentro de cuidado paliativo. Então, começa com a família entrando na nossa unidade, né? Assustador, meu Deus, e agora o que vão falar? Nem imaginei que existia UTI neonatal, nem imaginei que existia criança doente, nem imaginei que ficasse criança bem grave, nem imaginei que estão falando que essa minha criança pode morrer, nem imaginei esse nome dessa síndrome que me disseram. Então, é muito difícil. A gente tem que lembrar que os nossos prematuros de 24 semanas já são, cada vez mais eles sobrevivem mais. E a gente tem 16 semanas, ou seja, 4 meses ainda, para a gente ter uma possibilidade de alta. E com muitos altos e baixos. Esse prematuro extremo pode morrer a qualquer momento, infelizmente, porque ele pode ter uma sepse grave, ele pode ter um choque, ele pode ter uma hemorragia intracraniana, e muito importante, e ele também levar a óbito. Ele pode ficar com uma hemorragia intracraniana importante e depois ele ser um bebê que precisa de cuidados especiais. Então, ele é o típico exemplo de um bebê que a gente precisa estar atuando desde que nasceu, com cuidados paliativos. Tudo pode acontecer.
E nem sempre o caminho é fácil para esses pais. Como a gente comentou, isso é muito difícil para eles. Inclusive, entender o que está acontecendo. Eles, na verdade, gente, para a gente fala entre a gente, né? E parece uma coisa tão óbvia. Não, né? Daí no Natal, daí você vai lá, daí você vai ter todos os cuidados que precisa. Eles não têm nem ideia. Eles não sabiam que realmente existia tantas crianças que poderiam passar por um problema sério. Porque ainda há a idealização da gravidez perfeita, do nascimento perfeito, do que nada dá errado, a mídia trabalhando só o maravilhoso, o espetacular, as famílias lindas, maravilhosas, tudo certinho, e falta ainda muito conhecimento nessa área. E eu digo para eles que é igual uma montanha-russa, que um dia a gente vai estar lá em cima, com muitas expectativas, emoções, controladas, que a gente vai estar com muita esperança, outros dias que a gente vai estar lá embaixo, que a gente vai ter intercorrência, que a gente vai ter dúvidas, que a gente vai ter sofrimento. Então, o manejar tudo isso dentro de uma UTI neonatal é um processo bastante trabalhoso, mas se a gente fizer com muitos cuidados e maestria, a gente vai ter muito bom resultado na confiança com os pais. Dentro da UTI neonatal, então, a gente sempre tem que avaliar então, o sofrimento físico, social, psicológico da criança e da família, né? Começa quando a doença é diagnosticada, a equipe multidisciplinar e programas de treinamento efetivo. E o médico neonatologista, ele tem algumas... se a gente está engatinhando realmente na pediatria, a gente está realmente, como diz a Lu, às vezes, muitas vezes, se arrastando. Porque a gente tem ainda muitos pontos que o neonatologista ele pensa. Então, gente, funciona tão bem, né? Assim, sempre tem essa dificuldade, às vezes, da gente mudar os paradigmas, né? De mudar o que estava funcionando bem até agora, daí vem gente querendo fazer as coisas diferentes. Os aspectos culturais e pessoais, o receio legal, muita gente com medo de ser processado, medo de, meu Deus do céu, falar isso para a família, né? A não abordagem do tema na formação médica, que graças a Deus a gente vê que tem mudado. Então, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de como os alunos estão interessados. Eu provavelmente tenho alunos me ouvindo agora. Mandamos um trabalho para o Congresso Internacional do AMI, que é um dos congressos mais importantes dentro da formação médica, a respeito de cuidados paliativos. Foi apresentado com uma apresentação oral, foi muito valorizado com esse trabalho que nós fazemos na formação dos nossos alunos em cuidados paliativos, com simulação, com treinamento, para eles enfrentarem as patologias graves e estar podendo manejá-las de alguma maneira quando eles forem nossos colegas. A medicina paternalista, que nós temos ainda alguma dificuldade aqui no nosso meio, e o prolongamento do processo de morte da distanásia, porque nós somos muito cuidadores. E nós queremos que essa criança viva. E a gente quer, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de saber até onde a gente ir para a gente prolongar essa vida desse bebê. Então, a gente tem muitos fatores ainda que são obstáculos que a gente vai ter que ultrapassar para a gente ter ainda um cuidado paliativo dentro da neonatologia, de forma efetiva, né? Visando isso, essas dificuldades, o que a gente poderia estar fazendo para trabalhar melhor nisso. Fiz minha dissertação em 2018 a respeito de como identificar as ações de cuidados paliativos utilizados em unidades de terapia intensiva neonatais. Foi uma revisão sistemática. Essa é uma foto real de uma mãe que teve seu bebê, que foi um natimorto, e ela segurando esse bebê para toda uma despedida, onde foi feito todo o cuidado dela poder vivenciar esse óbito. E lembrando aqui, só um parênteses, porque eu acho que não vou falar no resto da minha fala, que a importância da gente ter o cuidado com essa mãe que perdeu um filho intraútero. Da gente lembrar que é uma criança, mesmo não importando quanto tempo de idade gestacional.
da gente ter esse olhar para essa mãe que perdeu um filho intraútero. E para a gente ter o cuidado de acolhimento dessa mãe, de saber como que a gente cuida dessa mãe ali dentro desse nascimento, de tentar conhecer os sentimentos da perda de um filho, mesmo no período intraútero. E eu assisti uma palestra agora que estava tendo um ciclo de palestras também, cuidados paliativos, que teve muito a fala das mães, né, que passaram ou pelo trabalho de cuidado paliativo em crianças graves ou na perda de um filho. E muitas delas mostrando como elas não tinham sido acalentadas e ouvidas no período que elas perderam um filho por um aborto. Que ninguém perguntou o nome, muitos não foram colocados no colo, muitos não foram, ela não foi acolhida como uma mãe que perdeu um filho. E lembrando que ela não vai ter aquela licença maternidade, ela vai ter que voltar a trabalhar às vezes, né? Dependendo da situação dela. Às vezes ela vai ter que passar por esse período da expectativa que o filho que ela esperava não vai existir, dos irmãos. Então, da gente lembrar que é uma criança, não importa a idade gestacional que ela perde a vida. Dentro da minha dissertação, a gente, depois de análise todas, foram analisados 10 artigos, e aqui essa tabela eu sempre gosto de mostrar, porque foram medidas de cuidados paliativos, em 10 trabalhos elegíveis na época, né? E mostrando que a gente só teve um trabalho de Marsola aqui, que é da USP, do Brasil, a utilização de medidas de conforto em todos os 10 foram apresentados. Nos trabalhos tinham as medidas de conforto para esse recém-nascido. A decisão compartilhada por família, com a família, em 8 artigos. O suporte na família durante o processo de internamento e no luto, 8. A interação da equipe multidisciplinar, em 6. A retirada dos meios intensivos de suporte de vida, em 4 apenas. E a capacitação da equipe por meio de cursos, congressos e treinamentos, em 2 apenas. De 10 artigos selecionados. Ou seja, como a gente ainda está aquém de um cuidado ainda multidisciplinar e de olhar para a nossa equipe. De quanto que a gente falta, igual a gente está fazendo hoje, da gente estar discutindo o assunto, da gente estar tentando propagar isso com os nossos acadêmicos e médicos, e mesmo estar cuidando realmente de quem vive o dia a dia, né? Pensando nisso, a gente dentro do Hospital Brígida, dentro da UTI, nós formulamos protocolos de cuidados paliativos, que, volto a falar, não é talvez o ideal, não sei se é o certo, mas é o adequado para a nossa realidade. Que a gente pode tentar fazer o que melhor poderíamos fazer para acompanhar essas crianças. Então, a gente fez um planejamento e educação necessário para iniciar os serviços, um treinamento multidisciplinar, então, dos médicos, da equipe de enfermagem, da fisioterapia, da capelania. Da psicologia, eu, na época, tinha uma psicóloga, agora eu estou sem psicólogo, pensem, né? Hoje até a gente conversou sobre isso, né? Como que, às vezes, a gente fica tentando cobrir todos os papéis e como a gente, às vezes, tem falta, mesmo no serviço privado, de ter os especialistas para atuar. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser, a gente logo vai estar todo mundo junto de novo com a mesma finalidade. Os cuidados dos familiares, incluindo as necessidades culturais e espirituais, controle da dor efetivo dos sintomas de final de vida, as recomendações quando a morte não ocorre após a interrupção de intervenções que prolongam a vida, né? Acompanhamento familiar pós-óbito, isso a gente tem tentado fazer, e o suporte contínuo da equipe. Quem que a gente elegeu, pelo menos por enquanto? Prematuros extremos abaixo de 24 semanas, prematuros extremos de 24 a 27 semanas, em período de instabilidade ou risco iminente de morte, ou aqueles que a gente percebe que tem uma evolução mais arrastada, ou aqueles mesmo de 24 semanas que a gente percebe que vai ficar muito tempo, a gente tenta fazer todo esse acolhimento e acompanhamento. Cardiopatia complexa, malformações incompatíveis com a vida, erros inatos do metabolismo, a trissomia do cromossomo 18, ou síndrome de Edwards, entre outras síndromes. Nós tivemos 2 síndromes raríssimas esse ano na UTI,
Uma da trissomia do cromossomo 1, ligada ao sexo masculino, onde tinham 12 ou 18 casos descritos na literatura. Tivemos síndromes raras do cromossomo 4, tivemos crianças encaminhadas para o Hospital Pequeno Príncipe, que é o nosso hospital de apoio para a investigação de erros inatos, quer dizer, uma gama de crianças que a gente tem com possibilidade de ter um prolongamento de vida grande e com síndromes, né? Síndromes genéticas. Recém-nascidos gravemente enfermos de insuficiência renal, sepsis, distúrbios respiratórios graves que possam ter desfecho fatal. E o que a gente fez de protocolo para a qualidade de vida desses nossos pacientes? Coisas que a gente já fazia, claro, mas a gente deixou escrito como protocolo, e como protocolo dentro de cuidados paliativos, estimular a presença contínua dos pais, estimular que os pais segurem os pacientes no colo, independente das suas condições clínicas, que é algo que a gente ainda tem dificuldade, mas que a gente tem tentado fazer. Um prematuro muito extremo. Na primeira visita, a gente tenta fazer que vá ao colo, porque algumas vezes nós já no passado passamos por situações que esse nenê foi a óbito sem nem a mãe nem o pai ter segurado esse bebê. E foi algo que a gente foi sentindo que a gente precisava fazer, dar essa oportunidade, mesmo que seja um bebê grave nos primeiros dias de vida. Controle efetivo da dor e outros sintomas do paciente, permitir a entrada de serviços religiosos na UTI, conforme a vontade de serviço da família, e a capelania, que a gente já vai mostrar que é o nosso projeto, que é muito legal. Permitir a entrada de familiares à UTI, incluindo irmãos a partir de 7 anos. Esse ano foi um ano atípico, claro, a gente teve muita restrição, mas nunca paramos de receber os pais, nós fizemos horários alternados, visitas mais curtas, mas infelizmente restringimos as avós e os irmãos. A reunião com chefia da equipe médica e da enfermagem semanalmente, meu dia de reunião é terça-feira, como eu falei, exposição do quadro clínico do paciente, a resposta efetiva às dúvidas e ansiedades, discussão sobre o plano de ação que a gente vai ter para esse paciente. Incentivo para os pais permanecerem na UTI, incentivo a fotos e segurar o paciente se desejarem. Tem muitos pais, eu coloquei se desejarem grifado, porque às vezes a gente, na ânsia de querer que aconteça, existem pais que a gente tem que respeitar. No sentido que às vezes eles têm medo de pegar esse nenê no colo, eles ainda não querem, então a gente vai com calma e vai tentando fazer com que eles se apoderem para fazer esse cuidado. Os cuidados de capelania, músicas e leitura, que são os protocolos para cuidado, ficou errado ali, cuidado dos pais. Protocolo do óbito, a gente faz de preferência e sempre que possível, o recém-nascido deve estar na presença dos pais familiares. Se a gente ver que é uma terminalidade anunciada, a gente tenta chamar os pais, a gente deixa que a família entre, a gente tenta fazer, se eles quiserem fazer batizado, a gente faz, entram os avós, entram as madrinhas, os padrinhos, porque isso às vezes é muito importante na construção das lembranças e na construção da vivência desse luto. Porque isso vai fazer toda a diferença para a aceitação desse momento para essas famílias. Os pais podem permanecer com o seu filho nos braços o tempo que desejarem. Eu já tive uma mãe que ficou cuidando, segurando esse filho, sem querer nos entregar o filho, desde o meio-dia até quase 8 da noite. Me ligaram no plantão da noite, dizendo o que a gente faz disso, o que a gente faz, que a mãe está aqui ainda, ela não quer largar esse neném. E a gente com muita calma, até a hora que ela falou, não, agora eu quero deixar, porque agora eu sei, ele foi melhor para ele, eu aceito, e fez toda a diferença na vida dessa mãe. Era a época do Natal e ela voltou no Natal com lembrancinhas para as outras mães que tinham nenê, os nenéns internados na UTI. Porque ela conseguiu entender que o que ela passou foi muito difícil, muito doloroso, mas que ela teve o apoio, ela soube que fechou aquele ciclo de vida daquele filho dela, mesmo que poucos dias de vida. E a gente sempre procura entregar uma caixinha de recordações para os pais,
que podem conter as fotos, os bilhetes, os desenhos dos irmãos, que eventualmente eles fazem, a carteira de nascimento, uma mecha do cabelo, um cordão umbilical, e a seguinte cartinha que a gente elaborou, que a doutora Tâmara, lá da nossa equipe, fez para a gente poder estar entregando. Então, é essa cartinha que a gente coloca, tá? E o protocolo pós-óbito, que é algo que a gente sempre tem procurado fazer. Toda orientação será dada à família, quanto à documentação, atestado de óbito e retirada do corpo. Será possível conversar novamente com a equipe de enfermagem, se precisar, de novo, a gente repete tudo de novo. O recém-nascido será vestido e devidamente identificado e será assegurado todo o respeito possível para a entrega do corpo. Após uma semana do óbito, será entrado em contato com a família e a gente oferece um momento de nova reunião para discussão sobre o óbito, avaliar a necessidade de acompanhamento de psicologia e ou a capelania se necessitarem. Isso é muito interessante, muitos pais querem voltar, querem entender de novo, querem falar sobre o óbito, por que aconteceu, outros não querem, outros falam, não, doutor, eu quero esquecer isso, eu não quero. Mas a gente sempre pergunta. E sempre pergunta se precisa de mais alguma explicação, de mais apoio, de mais ajuda no que precisar. Isso está caminhando. Esse ano, como eu falei, foi um ano atípico. Mas a gente tem essa ideia, e eu estou precisando de ter apoio também da parte de psicologia, que eu fiquei sem, para a gente fazer uma reunião de debriefing com a equipe que participou no atendimento desse recém-nascido no momento do óbito. Eu tenho o maior orgulho da minha equipe, tanto de médicos como de parte de enfermagem. Elas são muito especiais e elas sofrem muito, como toda equipe que trabalha com paciente grave e que trabalha com a dor do outro e trabalha com momentos de terminalidade. Então, a gente tem que tentar cuidar de quem cuida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, de nós mesmos, que a gente tem que estar bem para poder fazer esse atendimento, e de cuidar de quem cuidou, né? De ver como que é o impacto psicológico, sentimentos de angústias, as possibilidades de melhora, o que achou que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente, né? Para a gente poder ter essa continuidade. No prontuário, as mudanças de hábitos, para a gente estar escrevendo o que a gente faz, anotar as medidas de cuidados paliativos desde o início até os óbitos do paciente, que também é difícil, a gente está acostumado a fazer isso, mas a gente está treinando para isso. Aqui eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer. Eu não estou conseguindo ver quem está aqui, mas assim, eu tenho uma grande admiração para a equipe do Unicamp, e eu falei essa semana com a Roseli Calil, que é uma pessoa que eu prezo muito, que eu sou fã deles e acabo não conhecendo, ter a possibilidade de conhecer bem o serviço. Mas é uma coisa que eu quero fazer assim que possível que passar essa pandemia. E eu sei que eles fazem um trabalho muito, muito bom lá, que é uma equipe muito espetacular, e eu quero muito, conheço algumas pessoas, mas outras quero conhecer mais de perto para aprender. Então, essa foi uma história, saiu na revista Época, uma história, então, histórias reais que a gente vivencia, da Júlia Vitória e da Jaine Vitória, que nasceram com 25 semanas, a primeira Vitória ficou com 580 gramas, morreu com 29 dias. A segunda, com 640, resistiu até os 8 meses. Entram aqueles prematuros extremos, que nós não sabemos como é que vai ser a evolução, o desfecho desses bebês. A mãe diz, minha filha estava morrendo na Unicamp, que foi a Vitória. Uma médica perguntou se eu queria pegá-la no meu colo, fiquei segurando a mão dela. Eles puseram roupinha nela e botaram num bercinho, deixaram numa sala para que a gente pudesse se despedir. Recebi lembranças dela. Jaine foi transferida com 8 meses. Ela não enxergava, no outro hospital não me deixavam cuidar dela e só nos chamaram quando ela estava morrendo. Então, nos mandaram sair. 15 minutos depois, ela morreu. Quando meu marido foi buscar nossa filha, ela estava no necrotério, nua, com etiqueta e código de barras. Para mim, não adianta mais, mas vocês precisam ter cuidado para lidar com a morte.
Minha filha estava nua no necrotério com etiqueta de código de barras. O médico só falava: calma, mãe, você é jovem, você vai ter outro filho. Não tinha mais nada para a gente fazer. Como você acha que vou me lembrar das minhas filhas? Da primeira, eu me lembro dela dormindo em meu colo. Da que morreu no outro hospital, lembro com uma etiqueta em código de barras. Como vou viver com essa imagem? Então, eu fico sempre embasbacada toda vez que a gente pensa na maneira que a gente cuida com a terminalidade e com o luto, o óbito e o luto dessas famílias, né? A gente, às vezes, não vai lembrar de todos os pacientes, mas com certeza eles vão lembrar da gente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E do que a gente pode melhorar esse atendimento, né? Então, a cada ano, 45 mil brasileiras perdem seus filhos antes que eles completem os 365 dias de vida. E a gente sabe, Maria Albertina sabe muito melhor que eu, que a grande maioria dos óbitos é no período neonatal. E o que a gente fala para essas mulheres, né? O que a gente afirma com força as verdades absolutas? Quais as frases que nós usamos? O cuidado com isso. Não, você é jovem, você vai ter outro filho. Foi Deus que quis assim. A gente não pode fazer mais nada. A gente sempre pode fazer. Eu sempre falo assim, isso de dizer que a gente não pode fazer mais nada não é verdade. Porque às vezes, medicamente, a gente não pode atuar. Mas a gente vai poder atuar como ser humano cuidando do outro ser humano. A gente vai poder fazer a diferença, fazer melhor. Aqui também para a gente pensar é uma versão de Fiona Crack, que era uma jornalista da BBC, que perdeu um filhinho em 2019. E o que eu achei muito interessante foram as reflexões. Até escrevi alguma coisa linkando esse assunto no jornal que teve do CRM, porque a gente pensa, em vez do batizado, um funeral. Como que essas mães e esses pais, que a gente às vezes fala pouco dos pais, porque a gente pensa muito nas mães, mas a gente tem que lembrar de apoio aos pais também, né? Em vez de um batizado, um funeral. A dor, a solidão. E como é algo muito novo, uma jornalista que foi recente, né, que ela escreveu, então apoio para as mães e poucos para os pais. O índice alto de separação que a gente tem depois com essas crianças graves ou com morte precoce, a crueldade das redes sociais, que eu não tinha parado para pensar nisso, mas é aquele que a gente já comentou, do mostrar tudo do vizinho é lindo, né? A grama do vizinho. Então, é aquela família maravilhosa, todo mundo bem, com saúde, feliz, viajando, e eu tenho aqui que conviver com a doença do meu filho, com o meu luto. Essas mães, quando voltam, o medo que elas têm, a fuga, a volta ao trabalho. Como é difícil a volta ao trabalho de uma mãe que perdeu um filho. Porque daí ela fica naquela situação. Daí se foi um filho que foi perdido no período neonatal, é aquilo que antes fizeram chá das coisas, às vezes nem deu tempo de fazer, um chá de fralda, alguma coisa, daí depois todo mundo ia visitar em casa, daí chega aquela mãe que eles sabem que perdeu o filho. Ninguém fala nada, fica aquele silêncio, aquele medo de falar alguma coisa, de falar alguma bobagem, não sabe como se comportam, difícil esse acesso ao consolo. Enquanto isso, nas redes sociais, todo mundo só mostrando o lado colorido, que elas pensam nunca mais poder vivenciar. Então, ela colocou das caixas da ajuda dos trabalhos voluntários, dos gifts, que a gente pode incentivar pessoas à nossa volta de estar proporcionando, e de acolhimento, as caixas de lembranças, fotos, etc. E a gente tem uma equipe trabalhando com a gente de maneira voluntária, que eu acho que foi muito importante dentro do nosso serviço, que é uma equipe de capelania. Então, é uma equipe preparada, fazendo diferença, que são os anjos, que demonstram proteção e que não é um grupo religioso, é um grupo cristão, porém não é um grupo de igreja. Não é essa a finalidade. Trabalham dentro do cuidado espiritual do paciente, como tem que ser no cuidado paliativo. Como temos também dentro do Departamento de Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Simone, Espiritualidade nos Cuidados Paliativos Pediátricos, que veio trazer algo que a gente sempre
acreditou, né? Que dentro do cuidado paliativo faz parte de ter cuidar dessa parte do indivíduo. Então, a espiritualidade é a busca da expressão do significado da vida, do propósito, da transcendência, a relação, a experiência de conexão consigo mesmo, com a família, com os outros, com a natureza, com o significado do sagrado. A gente sabe que grande maioria dos nossos pais tem fé. E a gente sabe também que existem vários trabalhos mostrando que a fé e a espiritualidade tem um desfecho positivo nas doenças graves. E vai ser algo que vai ajudar de maneira importante a passar pelo período da gravidade do paciente e depois ou na cura ou também no desfecho terminal. Então, a espiritualidade vai fazer diferença para esses pacientes. Então, a gente tem esse projeto Coelo Capelania, que começou no Hospital do Rossio, e eles têm um trabalho muito legal de música, de visitação, agora de acompanhamento online, de conversa com os pais, de estarem junto, da gente saber que a gente pode ligar, que a gente pode pedir intervenção, e tem feito muita diferença no atendimento dos nossos pacientes. E uma coisa muito legal, que dia 19 de outubro de 2020, a Prefeitura Municipal de Curitiba chamou o Grupo Elo Capelania para estar fazendo parte do atendimento às vítimas de Covid, tanto dos pacientes como das famílias. Então, isso é uma valorização do serviço da capelania e eu fiquei muito feliz de saber dessa iniciativa e de saber que a gente está sendo cada vez mais olhando para essa dor total do paciente, né? Geralmente eu trago essa apresentação, o Dr. Guilherme Santana do Canadá, é um amigo brasileiro que mora lá e ele nos trouxe numa palestra que ele trouxe como era o serviço de cuidado paliativo no Canadá, no McGill, onde foi começado em 74, que a parte de musicoterapia. Então, eles têm algo que, por isso que eu falo, as ações de cuidados paliativos a gente pode implementar de maneiras diversas. Lá ela é feita com a Tânia, com cuidados de música, e onde eles põem com esse aparelhinho, eles marcam o batimento cardíaco da criança, que não é um aparelho nem caro, eles gravam. E o que eles fazem? Eles cantam e tocam para o paciente, com ou sem a presença dos pais, dentro do ritmo e do som desse batimento cardíaco. Então, ele ajuda os pais a escolher ou escrever e gravar uma música para o filho. E geralmente é gravada essa música na terminalidade, com os últimos batimentos do coração dos seus filhos. Então, é muito legal, e elas falam que é muito emocionante para os pais, eles conseguem verbalizar o que eles queriam estar falando para aquela criança na terminalidade, com os próprios batimentos, os últimos batimentos do coração dos seus filhos. Então, deixei algumas reflexões, de novo voltando à psicóloga Elisa lá de Campinas. A morte nos assombra a todos, a perda de um bebê, uma criança é o avesso da lógica. Isso faz com que essa morte seja menos aceita e a mais silenciada. A equipe convive com a iminência da morte. Como cuidar de um bebê muito grave? Para de reanimá-lo ou continua? Quem cabe decidir? Me ligam. Mas eu não vou ter essa resposta tão facilmente. As respostas vão ser difíceis. Apesar das décadas de experiência, mas a gente não vai ter essa resposta difícil, a gente vai ter que fazer uma resposta fácil, nós vamos ter que fazer uma construção para isso. Os desafios, identificar os neonatos elegíveis, equipe multidisciplinar treinada, as ações de cuidados paliativos que a gente pode fazer em cada serviço e cuidar de quem cuida, que eu acho que é essencial. Deixo essa frase da Cicely Saunders, que você importa porque você é você, e você importa até o último minuto da sua vida, e nós vamos fazer o possível para sempre você morrer em paz, mas a gente vai tentar fazer sempre o melhor, para você viver da melhor maneira possível até morrer. Que a gente tomara que a gente também possa ter isso nas nossas vidas, né?
E quando a qualidade da vida do neonato é pobre, a qualidade do seu óbito pode ser muito importante. Foi uma das frases que eu mais gostei de ter encontrado no meu mestrado. E agradecendo sempre a equipe maravilhosa que eu tenho, porque senão, sem a equipe, a gente não consegue nada. Gente, muito obrigada e estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Nossa, Giza, até me emocionei com a sua aula, foi muito boa, viu? Muito bacana, Obrigada. parabéns. Nossa, eu particularmente, meu ponto nevrálgico é o neonato, sabe? Uhum. É a minha parte que mais me toca, assim, eu acho que é muito difícil, né? Uma questão de gestação, de preparo, e de repente, em vez de você ter a família da Doriana, né? O cachorro, todo mundo lindo, Sim, maravilhoso, nasce um bebê e você vai para um ambiente totalmente diferente, você vai para uma situação muito diferente, né? é verdade. O que eu vejo assim da importância da neonatal é que muitas das nossas crianças, elas, se elas tiverem um bom preparo em Sim, termos de cuidado paliativos na neonatal, se essa família entender o que aconteceu, qual é a expectativa que se tem para o prognóstico dessa criança, né? Isso ajuda muito. Porque com o que a gente certeza. percebe, e eu acho que é a impressão de todo pediatra, né? O que a gente percebe assim, é que muitas famílias saem da UTI neonatal sem ter ideia clara do que está acontecendo e qual é o prognóstico do filho dela, né? Eu sempre digo que é difícil a gente falar em prognóstico em bebê que sai da NEL porque tem a neuroplasticidade, tem estimulação, tem um diagnóstico que a gente às vezes ainda não tem, mas às vezes eles têm uma ideia, né, que tudo vai ficar muito bem, Muito bem. que essa criança vai, como todas as outras, em algum momento vai alcançar e que ela vai melhorar. Então eu acho que esse tipo de trabalho que você está fazendo e que felizmente tem aumentado pelo Brasil e pelo mundo, né, é muito importante. Porque a minha impressão é assim, quando alguém consegue entender o que está acontecendo, o que é que eu espero, né? E que isso é repetido, mas que isso é feito com carinho e consciência, né? Porque a Sim, gente não pode esquecer que cuidados coletivos é exatamente o que você falou. Não adianta a gente querer ser atencioso, ser cuidador, se a gente não estudar, se a sim, gente não avançar em tecnologia, né? sim, E a NEL é muito disso tudo, né? De muito. repente, alguns bebês que alguns anos atrás a gente não tinha sobrevida nenhuma, eles estão aí sobrevivendo hoje, né? Então eu acho que isso é muito importante. Dos comentários, tem muitos elogios para você, não sei se você está vendo aqui, porque realmente foi muito bacana, foi muito enriquecedora. Eu vou deixar aberto agora para perguntas, para colocações. Eu vi aqui que nós temos uma colega que ela colocou no início, quando você começou a falar, Lília, ela é da Universidade Federal da Bahia e que eles têm um ambulatório de cuidados paliativos perinatal. Nossa. Atualmente eles estão trabalhando numa política estadual e num projeto para as maternidades do estado. Lília, queria que você falasse um pouquinho, que você dividisse com a gente isso. Eu vi há um tempo uma aula também, eu não sei se era de vocês ou se era de Brasília. Eu fiquei muito encantada com o projeto que tinha. Se você puder falar, fique à vontade. Boa noite, Lília. Fale sim, por favor. Boa noite, desculpa, eu tô com os cabelos assim muito doida, porque eu tô desde manhã cedo sentada nesse. Foi um prazer te escutar. Eu sou amiga de Roseli, Eu sei. cara lá, né? Eu fiz cuidado paliativo na USP com Lisandra e lá no Círio. E a gente tem um ambulatório de cuidado paliativo perinatal aqui, que a gente acompanha essas gestantes desde o momento do diagnóstico intraútero e toda uma vinculação nessa gestação, o parto. Tem também uma colega minha aqui, pediatra da sala de parto também, que é paliativista, nós somos paliativistas, e a gente tem todo um projeto bem diferenciado do ponto de vista da dignidade do corpo, da história da lembrança, do ambulatório do luto perinatal, né? E o próprio cuidado paliativo dentro da UTI. É uma coisa que me encanta, é um assunto que cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas vão falar, né? A gente não faz a música como o Guilherme. O Guilherme está até tentando mandar
um aparelho desse, mas a gente grava o batimento do coração lá no ultrassom, e dá Legal, de que presente legal, na caixinha. A que gente legal. borda a imagem do ultrassom para as mamães. A gente tem muita coisa legal aqui na Que Bahia. legal. Tem trabalhado muito, eu sou da Secretaria de Saúde, então a gente está num grande projeto para as maternidades do Estado para esse ano. Foi um prazer te escutar, um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, inclusive de fazer propaganda da minha universidade. Lília, muito obrigada por você prestigiar a gente. E eu já tinha falado com a Rosana, falei na aula que eu tinha falado com ela, e ela tinha falado que ia passar para você, que você era encantada com o tema e que vocês faziam muito bem isso. E assim, muito obrigada por você compartilhar isso, como a gente vê que a gente tem coisa para fazer. Como a gente tem uma maternidade grande, que a gente acha que pode ter perspectivas de aumento e de melhorias, como que a gente pode fazer realmente cuidados desde o período pré-natal, né? Que eu acho essencial. Nossa, vai fazer muita diferença, inclusive, porque a Luciana falou, como a gente tem dificuldade no entendimento, às vezes, desses pais. Eu, às vezes, penso que está dando tudo certo, mas às vezes a gente vê que a gente fala, e às vezes eu tenho que transferir esses bebês que eu não tenho, eu tenho às vezes que transferir para um UTI, um hospital, que eu falei que é o Pequeno Príncipe, que é verdade, que vai tudo para lá, você não sabe, e às vezes chega lá, daí fala, nossa, eu falo, ai, doutora, parece que a senhora não falou, eu falo, gente, eu falei hoje, falei ontem, falo semana, mas eles têm um tempo para eles entenderem. Né? E eu acho que se a gente começa no período pré-natal, é muito mais fácil a gente. Não é que vai ser fácil, mas vai ser mais. Eventualmente, a gente tem que ganhar um tempo a mais para eles amadurecerem isso, né? Eu acho que vai fazer. É uma vinculação, né? A É uma vinculação. vinculação completamente Eu diferente. acho. Tocam Eu música acho. na sola de parto, Não, ótimo. fazem 1000 rituais. Nossa, E queria lhe dizer que, por coincidência, o hospital, tem um hospital de vocês, o Hospital Mackenzie, né? O Hospital sim, Universitário. sim. Eu estou fazendo implantação do cuidado paliativo perinatal com ele. Nossa, que A gente tem maravilha! 12 aulas toda quinta-feira até dezembro. A gente está treinando as Que pessoas. Eu maravilha! devo ir aí em janeiro. Agora que eu Que já tive maravilha! Covid, aí agora que eu posso viajar. Mas depois você vai me procurar e você vai fazer um curso para mim lá também. Que eu vou... Faço com o maior prazer. Eu anotei aqui seu e-mail. Ótimo. Eu vou mandar um e-mail para a gente trocar figurinha. Tá Tá bom? ótimo. Mas Muito eu estou à obrigada, viu? disposição. Eu que agradeço. O prazer e a honra foi toda Obrigada. minha, viu? Tá, obrigada, Lila. Obrigada. Diz a Flávia Lopes Gabani, colocou assim: você vivencia ou vivenciou situações de divergências entre condutas profissionais que não convergem com cuidados paliativos em troca de plantão com crianças nessas situações? Como lidar com isso? Isso é raro, né, Gi? Ah, eu acho que a gente, como equipe, em qualquer lugar do mundo, como ser humano, nós vamos ter as nossas limitações, os nossos dias de angústias também, pessoais. A gente vive num mundo não é fácil o meio médico. Eu tenho uma equipe só de mulheres, que todas elas têm os seus dramas, eu tenho os meus, elas têm os delas, e isso acontece em qualquer lugar do mundo. A gente conversando com o próprio Guilherme, que mora no Canadá, se eu for conversar com a Lília, com a Albertina, com qualquer lugar do mundo, a gente vai ter, não vai ter um serviço 100%, né? O ideal, o que também vai passar por uma coisa mágica, não vai ser assim. Mas eu acho que a gente vai poder trabalhar, quanto mais a gente trabalhar aquele trabalho de formiguinha, disseminando daí, o que a gente pode fazer de melhor e sensibilizando, a gente vai ter diferença. E digo também, não vão ser todas as pessoas que vão ter a possibilidade emocional e pessoal de estar fazendo todo esse trabalho. E eu acho que a gente tem que respeitar.
Eu acho que a gente tem que ter uma equipe dos que vão nos dar... todos vão colaborar, mas vão ter aqueles que vão ter atuação mais específica para esse lado. E eu acho que isso é natural, porque cada um vai saber. Então, assim, vão ter discrepâncias sempre, eu acho, na minha maneira de ver. Eu acho que vai ter, mas eu acho que se a gente tentar, não é porque a gente tem um protocolo escrito que tudo é feito, o protocolo é só para a gente se nortear. Mas a gente vai ter que estar sempre conversando, a gente sempre vai estar tendo que se aprimorar. E eu acho que é assim que acontece na nossa vida. Eu acho, Flávia, que o grande problema é assim, cada pessoa tem uma vivência e uma formação. E há dias e dias, né? Todo mundo tem dias que está melhor ou que está pior, né? Ir para plantão, depende do que você vivenciou, principalmente em UTI, né? Então, eu acho que o grande segredo disso é conversa e treinamento, né? Tem horário para discutir os casos, ter tudo anotado no prontuário, como a Gi falou, de colocar lá qual é a conduta, qual é a expectativa, o que foi dito para essa família, o que a gente vai reforçar para essa família. Isso é muito importante, né? E dentro dessa equipe de neonatal, sempre é importante ter alguém que seja o norteador paliativos. Quem é o norteador? Quem é a pessoa que vai controlar isso? Quem é o paliativista? Ou quem é o neonatologista que vai poder controlar isso? Porque a partir do momento que você tem a referência, fica mais fácil. Porque às vezes a equipe tem condutas muito divergentes exatamente porque ela não dá conta de cuidar, né, dos cuidados paliativos ou de falar dos cuidados paliativos, porque isso é novo, né? Ninguém foi para a neonatologia nos últimos 20 anos dizendo vou para lá fazer cuidados paliativos, né? A questão é diferente, né? A gente estava conversando isso no início, né, Gi? E a ideia é ainda salvar essas vidas, né? Então isso é muito diferente e isso é uma briga constante interna. Ninguém vai para a neo porque não quer cuidar. Mas não quer dizer que você queira mexer na sua ferida, principalmente, né? Lidar com a terminalidade, lidar com a falta de possibilidade de cura, com essas síndromes que a gente não tem diagnóstico, isso é angustiante, né? Para qualquer médico, a criança não evolui, ou você não tem alguma coisa nova para dizer, você não tem um diagnóstico. Então, eu acho que tudo é treinamento e muita conversa. E vai pelo exemplo, né? A partir do momento que consegue ter alguém ali dentro que faça isso, mas eu acho que é importante estar focado numa pessoa e essa dar a diretriz. A diretriz é essa desse paciente, o que nós vamos conversar com a família é isso, e aquilo tudo tá ali, né? Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa desse jeito. Oi, Gis, posso falar com você? Claro, Carla. Oi. Então, olha, fiquei bem emocionada, né? Muito, é uma aula com muita suavidade, né? Que, claro, vai emocionando, vai fazendo a gente relembrar de coisas, né? Pessoais, né? Que cada um passou. E eu tenho que te relatar o que me aconteceu há poucos dias atrás, pelo teu trabalho lá na FPP, né? Com formação. Sabe aquela prática livre, né? Ó, eu vou apresentar um paciente agora para os alunos do internato, vou deixar eles bem à vontade, com a mãe, com a família, eles vão fazer o exame físico sozinhos no paciente, e depois a discussão vai seguir livre, né? Não estou com nenhum objetivo, né, para essa discussão. Esse paciente era um paciente que já passou por uma neonatal, né, que foi lá do PP. Síndrome com ventilação mecânica, recebendo dieta pela gastrostomia, era um paciente de home care, né? Eu queria que os alunos vissem toda aquela situação do paciente em casa, né? Imaginassem como é que ele ficava em casa, né? Com todos os aparelhos, os cuidados. E aí, na discussão, né, quando aflorou o tema,
olha, não foi o neurológico, não foi a dieta, não foi como funcionava aquele respirador portátil. O que veio à tona para eles foi cuidado paliativo, né? Isso foi muito emocionante de ver, porque é uma questão de formação, é uma questão de berço. Eles já estão sendo educados com essa visão, uma visão que alguns anos atrás eu jamais teria, jamais ouvi falar na minha formação, né, em medicina. E aí eu me lembrei de você, né, graças a quem. Muito obrigada, Carla, por me falar isso. Isso acalenta muito meu coração. Muito obrigada. Alguém mais, gente? Diz, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que você devia falar a respeito se você quiser e puder falar a respeito daquilo que a gente estava falando sobre os cuidados paliativos no SUS, eu acho que é legal você falar daquela iniciativa Não, o que a gente estava conversando antes é que eu trabalho num centro de reabilitação, né? E uma das orientações do Ministério da Saúde agora é que os centros de reabilitação, seja a Rede Sara, seja o CRER ou qualquer outro que exista, eles têm que ter o atendimento para estimulação precoce dos bebês prematuros. Então, todo centro de reabilitação vai ter que cumprir isso, né? Então, ele pode ser de alta complexidade, de média ou de baixa. Então, esse é um caminho bem bacana que vai poder ser utilizado para esses bebês saírem, claro que com diagnóstico de prematuridade, sem outras síndromes, sem outras... Vão ter que ser muito bem avaliados para ver qual é o grupo que eles entram. Não adianta a gente colocar um bebê muito comprometido, com um bebê que tem um comprometimento mais leve, mas esse é um caminho que talvez exista para a gente brigar e conseguir esses centros de estimulação. Sim. E até porque é um trabalho muito bacana, geralmente em conjunto, né? Então, onde eles vão ter fono, psico, TO, físio em grupo. É bacana porque essas mães se apoiam, se ajudam, e são crianças semelhantes, né? Então, é um grupo que ela não vai se sentir excluída nem diferente. São pessoas que entendem o que ela está passando. Né? Então, esse é um caminho que eu acho que a gente pode buscar, porque isso é uma normativa agora do Ministério da Saúde. Né? Sim, verdade. Eu quero agradecer por vocês terem ficado aqui comigo, dizer que eu estou sempre disposta a aprender um pouquinho mais sobre esse caminho que a gente resolveu seguir dentro da nossa unidade, e que a gente possa estar cada vez mais cuidar melhor dos outros e de nós mesmos e cuidar de quem cuida, que eu acho que é muito importante. Obrigada. Bom, gente, então nós vamos encerrar, mas assim, acho que foi muito bacana, acho que foi muito emocionante. Bia, quer falar alguma coisa, Bia? O André também está aí ainda, cadê o André? Não quer falar nada? Então, assim, acho que foi muito bacana. Nós estamos encerrando hoje o nosso ciclo de 4 palestras, que for esse mês de outubro, em comemoração ao mês do Cuidados Paliativos. E eu queria agradecer muitíssimo, porque a gente montou esse grupo há pouquíssimo tempo, e todo mundo tem trabalhado bastante, todo mundo tem se dedicado, nós conseguimos fazer bastante coisa, apesar do pouco espaço. Acredito que ali por abril ou março nós vamos fazer mais um mês, mas aí vai ser um ciclo de manejo e controle de dor na infância, que é uma outra necessidade bem importante dos pediatras, né? E que nós estamos à disposição, né? E obrigada ao grupo, a Carla, a doutora Flora, a doutora Darcy, a doutora Isabel, a Giza, a Bia, o André, porque todo mundo participou. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, né? Durante essas 4 semanas, que também eu sei que é puxado. E vamos ver, vamos continuar, né? Obrigada, gente. Então vamos finalizar. Obrigada para vocês. Tchau. Obrigada Beijo. pelo trabalho, parabéns. Tchau, gente. Beijo. Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo.